Como se tornar insubstituível para as minhas clientes? Bom, é justamente isso que eu vou te revelar nessa aula. Seja muito bem-vinda a mais uma Range Class, Range Class número 68. Isso significa que são 68 semanas consecutivas aqui com você, entregando conteúdo de mais alto valor. E o meu objetivo através desse programa de estudos é fazer com que você suba mais um nível dentro do nosso mercado. Então, portanto, se você deseja estar em constante evolução, melhorando seu resultado, a sua entrega, o seu faturamento, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder esses aulões semanais. Porque aqui, convenhamos, esse programa de estudos gratuito é muito melhor que muitos cursos pagos que você encontra por aí. Então não perca essa oportunidade de enriquecer o seu conhecimento através desse programa de estudos que eu preparei de maneira muito especial e com muito carinho para você que é nail designer ou você que deseja iniciar dentro da nossa profissão, iniciar da maneira correta, é claro. Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje, porque eu tenho certeza que essa aula será de grande valor para você. Principalmente se você deseja ter clientes fiéis e enlouquecidas pelo seu trabalho, que te vê como a única opção delas. A cliente que seria incapaz de te trocar por qualquer outra profissional. Então, fica aqui comigo até o final, já deixa o seu like aqui para me ajudar. E se ficar alguma dúvida no decorrer da aula, pode deixar o seu comentário aqui, que com certeza eu vou tirar as suas dúvidas. Mas a pergunta que não quer se calar, Jé, como eu faço para ter clientes fiéis que não me substituem? Bom, superando as expectativas dela. Talvez você já até tenha ouvido falar sobre isso, superar as expectativas das clientes, mas você não sabe como de fato fazer isso. Bom, nessa aula aqui você vai descobrir. Porque quando você consegue superar as expectativas das suas clientes, causa um encantamento. Partindo daí, a cliente começa a te enxergar como a única opção dela. Portanto, você se torna insubstituível para essa cliente. E antes de começar a te passar, os códigos para ser insubstituível, eu preciso esclarecer um ponto que vai ser primordial para você superar as expectativas das suas clientes, que é não se comportar como uma profissional amadora. Ou seja, sair dessa posição do amadorismo. E talvez você até fique confusa, mas Gé, o que seria uma profissional amadora? Antes de explicar o que é uma profissional amadora, eu vou contextualizar. Profissionais que se comportam como uma amadora, que está na zona do amadorismo, elas são facilmente substituídas por uma profissional competente. Logo, a cliente na primeira oportunidade irá te trocar por uma profissional competente. E é por isso que você não pode ser amadora, porque é impossível uma profissional amadora ser insubstituível. Muito pelo contrário, ela é substituída de modo muito rápido. Então, para que isso não aconteça com você, ou se está acontecendo, você coloque um basta nisso de uma vez por todas, você precisa sair dessa posição. E o que seria uma profissional amadora? É aquela profissional que de fato leva a profissão no amadorismo. Não procura se especializar, investir numa formação adequada. Não se preocupa em estar sempre melhorando a sua técnica, em estar sempre melhorando a experiência que você gera para cliente, em prestar um atendimento memorável. É aquela profissional que só fica lá no Instagram postando o horário disponível, agende já, e não cria uma estratégia para encantar e atrair as clientes certas para ela. É aquela profissional que ela se contenta em ser mais ou menos. Sabe, ela não é muito boa, mas ela também não é muito ruim, então ela se contenta em ser uma profissional mediana. A ter um faturamento mediano, clientes medianas, um resultado mediano, e aí ela se encontra numa zona do amadorismo. E para sair daí, às vezes é difícil, porque quando as profissionais estão dentro dessa zona do amadorismo, raramente elas se identificam como uma profissional amadora. Infelizmente, isso é muito comum no nosso mercado. 80% do mercado das unhas estão tomados por profissionais amadores. E aí tem dois perigos. O primeiro
é que o mercado está saturado, sim. Você já deve ter ouvido falar isso, e é verdade, mas ele está saturado de profissionais amadoras. Portanto, se você continuar nessa posição, não vai ter mais espaço para você. Você não vai conseguir se destacar, você não vai conseguir ter bons resultados e você não vai conseguir crescer dentro da profissão. O outro perigo é que cada vez mais as profissionais têm despertado dessa realidade. Elas não querem mais ficar nessa posição do amadorismo. E essas profissionais que estão despertando, que estão se especializando, se aprofundando, se transformando numa nail designer de alto valor, elas estão engolindo as profissionais amadoras. Elas estão passando por cima das profissionais amadoras. E é por isso que não tem mais espaço para o amadorismo. Há alguns anos atrás, era possível você se destacar na profissão, ainda assim sendo uma amadora. Porque era raro, era escasso as profissionais que de fato eram competentes, levavam a profissão no profissionalismo a sério. Mas atualmente não é mais assim. Cada vez mais vem aumentando o número de profissionais que estão despertando, estão saindo da zona do amadorismo e entrando para a zona do profissionalismo. Então você decide. Você quer continuar sendo amadora e ficando para trás, estando estagnada na profissão, não tendo um espaço para você, não sendo reconhecida e valorizada e bem paga, ou você decide se especializar, se tornar uma profissional de alto valor, extremamente competente, onde você terá o seu espaço no mercado, você será destaque, valorizada e muito bem paga. É você quem decide em qual posição, em qual cenário você deseja se encontrar. Bom, sabendo disso, agora eu vou te passar o que você precisa para ser uma profissional única e insubstituível. É necessário um conjunto de atributos. E esses conjuntos, para ficar mais simples de você entender, eu listei em 4 passos. Ou seja, 4 coisas que você precisa fazer para ter esse posicionamento de profissional insubstituível. Eu sou a única opção da minha cliente. Ela não vai me trocar. Para você ter essa segurança, você precisa seguir essas 4 etapas. E assim, é bem simples, mas não é fácil, porque requer dedicação e atenção aos detalhes. E poucas profissionais têm se dedicado tanto que precisa para crescer. Então, eu já quero virar uma chavinha aí na sua mentalidade que para você crescer, você precisa se dedicar. Você precisa aplicar tudo que é ensinado. Não adianta você vir aqui nessa aula que está riquíssima, que vai te agregar muito, mas você só absorver e não aplicar, não vai adiantar de nada. Então você precisa sim aplicar tudo que eu vou te passar para que de fato você tenha resultado. Então essa é a parte que não é fácil. Porque tudo que eu vou passar aqui vai ser simples de aplicar, mas não vai ser fácil, porque requer esforço e dedicação. Agora, se você está disposta a se dedicar, pode ter certeza que você vai ver resultado logo no seu primeiro mês aplicando essas estratégias que eu vou te passar. E olha, desses 4 passos, eu tenho certeza que o último vai com certeza te surpreender. Talvez você não faça ideia do como o último passo é essencial para você ter clientes fiéis e superar as expectativas delas. O primeiro passo para você superar as expectativas do seu cliente é domine a técnica. E não é simplesmente saber fazer um passo a passo, não. É entregar um padrão de extrema naturalidade para suas clientes. Aí você fala, tia, eu já sei disso. Bom, se você sabe, por que você ainda não correu atrás de entregar esse padrão para sua cliente? Porque uma coisa eu te falo, as clientes antigamente até toleravam uma unha artificial, grosseira, torta, mal acabada, porque não tinha outra opção. Mas agora elas têm muita opção. Então, se você deseja superar as expectativas das suas clientes, comece pelo básico, que é entregando um trabalho de tirar um fôlego, uma técnica feita com maestria, que a cliente olhe e arranque suspiros dela, que ela fala, caraca, essa unha é muito natural, que ela não veja um acabamento mal feito, lombada na região da cutícula, ondulação, coloração de gel esquisito, unha sem curvatura, unha torta ou curvada demais, por exemplo. Então você precisa ter domínio técnico, ter essa competência técnica, porque uma coisa eu te falo,
Se a cliente vem de outras profissionais um pouco traumatizada com o alongamento, porque a técnica não ficou tão legal, ou a unha não durou tanto que ela gostaria, ou não tinha resistência, e você vai lá e entrega um padrão de extrema naturalidade para aquela cliente, uma unha natural, resistente, que dure, você com certeza vai superar as expectativas dela, porque ela não estava acostumada com esse padrão de entrega. Então, quando a gente fala de um negócio de sucesso, a base dele é unhas feitas com maestria. Não é divulgação, não é atendimento, nem nada do tipo. É unhas feitas com maestria, tá? Essa é a base para você construir um negócio sólido e lucrativo. De fato, uma carreira de sucesso. Então, eu estaria sendo hipócrita aqui se eu não falasse que essa etapa é a mais importante para você, de fato, ser a única opção da sua cliente. Segunda etapa. Tenha um atendimento memorável. E o que é um atendimento memorável, Jé? É aquele atendimento que será inesquecível para suas clientes. A sua cliente, ela precisa ser tão bem atendida que ela precisa sair do seu espaço com uma sensação de que, caraca, eu nunca fui tão bem atendida na minha vida. Porque se por qualquer motivo ela foi em outra profissional e ela não ter o mesmo padrão de atendimento, pode ter certeza que ela vai lembrar de você e que ela vai querer retornar para você. E a prova disso é essa seguidora aqui que me mandou esse relato. Esses dias eu tava falando lá nos meus stories sobre atendimento memorável e ela me contou a experiência dela. Ela falou, caramba, Jé, isso aconteceu comigo. Eu ia numa profissional e o atendimento dela era perfeito, eu gostava muito. E eu acabei numa outra profissional que eu gostei da técnica, a técnica era muito boa, mas eu odiei o atendimento. Enquanto eu tava lá sendo atendida por ela, eu só conseguia lembrar da profissional anterior. Então, é isso que você precisa, é prestar um atendimento inesquecível que vai ficar na memória da sua cliente. Então, talvez ela mude de cidade, mude de bairro e ainda assim ela vai lembrar do seu atendimento. E se ela tiver a condição de se locomover até você, com certeza ela vai. Como, por exemplo, eu tenho clientes em 5 cidades diferentes. Eu ainda faço atendimento ao cliente de modo bem reduzido, claro, por conta da demanda dos cursos, mas ainda assim eu faço questão de atender as clientes porque é ali, tá no campo de batalha, né, nos atendimentos em mesa, para que eu possa ser mais apta para ensinar para as minhas alunas. E com isso, eu tenho um cliente que vem de 5 cidades diferentes. Eu moro em Taubaté, eu tenho um cliente em Pinda, Tremembé, Caçapava, São José e tenho um cliente em Campinas, que é muito longe da minha cidade. Só para a cliente chegar aqui é 3 horas e para ela voltar é mais 3 horas. Então pensa, a cliente separa um dia inteirinho só para ela ter a minha experiência, o meu atendimento, o meu trabalho. E isso com certeza é um privilégio para poucas, mas é porque eu aplico os 4 passos que eu tô te ensinando. Então se deu certo para mim, se dá certo para as minhas alunas, com certeza vai dar certo para você. Você só precisa aplicar. E para você criar esse atendimento memorável, você precisa criar uma experiência para sua cliente. E eu ensino uma técnica para as minhas alunas que se chama Experiência 5S, que é você ativar os 5 sentidos sensoriais das suas clientes, que é visão, audição, paladar, tato e olfato. Você conseguindo ativar esses 5 sentidos sensoriais, você cria um atendimento memorável. E é claro que essas técnicas são exclusividade das minhas alunas, mas eu já dei aqui um gostinho para vocês do que se trata. Agora vamos para a terceira etapa, que é posicionamento de alto valor. E eu sei que vocês devem ficar muito confusa quando se trata de posicionamento, porque cada profissional fala uma coisa e talvez você tenha uma imagem distorcida do que é posicionamento. Mas bom, de maneira bem simples, posicionamento nada mais é do que o que vem ao pensamento da cliente quando ela lembra de você. Então, isso é o seu posicionamento. Tem profissionais que se posicionam como a mais barata do mercado, como, por exemplo, ela sempre está baixando o preço dela porque a concorrência está baixando. Então, ela se posiciona como a profissional do preço. E esse é o posicionamento mais frágil que existe. Porque logo se percebe, se a cliente achar outra profissional que cobre mais barato que você, ela provavelmente vai te substituir, porque o seu posicionamento é frágil, você se posiciona como a mais barata. Então, se ela encontra outra mais barata,
você vai ser substituída. Um outro posicionamento muito comum também é o posicionamento da qualidade. Você se posiciona como uma profissional que entrega qualidade. Então, a qualidade para você é inegociável. Você sempre usa produtos, os melhores produtos do mercado. Você sempre está mostrando os seus retornos, né? Como as suas unhas voltam. Você sempre está mostrando que você está se especializando, porque você quer entregar o máximo de qualidade para suas clientes. Outro posicionamento que eu poderia dar de exemplo aqui para vocês é o posicionamento do tempo, aquela profissional que se posiciona como a mais rápida do mercado. Não é o meu posicionamento, né? Mas a gente vê bem comum aí, profissionais se posicionam em entregar um alongamento em 1 hora, em menos de 2 horas e por aí vai. E com isso já dá para perceber que existem diferentes posicionamentos dentro do nosso mercado. Mas nessa aula eu não vou se aprofundar tanto nesse tema, porque senão vai fugir do nosso tema principal e acaba ficando um pouco confusa a aula. Mas o que você precisa entender é que se posicionar nada mais é do que você ser fiel àquilo que você acredita. Mas também posicionamento não se trata só daquilo que você acredita. Ou seja, se você quer fazer uma unha em menos de 2 horas, ou se você quer estar sempre disputando por preço, ou se você quer sempre ser a que entrega mais qualidade, ou se você quer se posicionar como a profissional mais cara do mercado. Não é só isso que é posicionamento. Posicionamento também é você se posicionar quando é preciso. Ou um exemplo bem comum que eu posso dar aqui é quando a cliente arranca a lixa da sua mão, por exemplo, e você permite, você não está se posicionando. Se posicionar seria você retirar a lixa da mão dela novamente, falar, dá licença, o que está te incomodando? Me mostra o que está te incomodando que pode deixar que eu conserto para você. É você não dar essa certa liberdade para cliente, sabe? É no seu espaço ter regras, política de atendimento, tolerância de atraso, sabe? E tudo isso são coisas básicas que muitos profissionais não fazem e por isso que não conseguem crescer, porque a cliente ela não te vê como autoridade, sabe? E é por isso que ela te desrespeita. Então, essa é a importância de se posicionar também. Se posicionar como uma profissional de alto valor, porque assim as clientes enxergam valor em você e, contudo, elas passam a te valorizar, elas passam a te reconhecer. E isso, com certeza, faz com que elas te vejam como a única opção delas. E o posicionamento, ele também vem junto com o profissionalismo e com a ética. Então, que tipo de profissional é você? Você é aquela profissional que fica falando mal de outras profissionais para sua cliente? Ou se você fica fazendo fofoquinha? Ou se você fica desmerecendo o trabalho de outra pessoa? E por aí vai. Sabe? Então você tem que ter essa atenção aos detalhes, porque tudo que você fala, a forma que você se comporta, tudo isso forma uma imagem para sua cliente. E essa imagem que cria um posicionamento na mente dela. Então, até a sua aparência causa um impacto na cliente. Então, se você vai atender ela de shortinho, de cropped, vestida de qualquer jeito, com roupa rasgada, roupa manchada, de chinelo, cabelo desbagunçado, cara de quem acabou de acordar, você pode ter certeza. Eu tô aqui falando pra vocês sobre ser uma profissional de alto valor. Se eu tivesse aqui toda desleixada, você pararia pra me ouvir? Eu tenho certeza que não. Agora, se eu tô aqui apresentável, você não vai contestar a minha didática, o que está sendo passado para você, porque eu tô te mostrando através da minha imagem uma certa competência. Ah, tia, então quer dizer que a imagem dita a minha competência. Ela não dita a sua competência, mas não há competência que não se beneficie com uma boa imagem. Então, isso só agrega mais valor para você. Então, e eu não tô falando aqui pra você gastar rios e rios com roupa cara, com maquiagem, com acessório, nem nada do tipo. É o básico que funciona. É você colocar ali uma make simples no seu rosto, né? Cuidar da sua aparência, arrumar o seu cabelo, tá com os EPIs de segurança, que é jaleco, touca, luva, máscara, óculos de proteção. Tudo isso já vai causar um impacto na cliente. E quando ela se deparar com você, ela vai te ver como uma profissional competente. Ela não vai te ver como uma amadora. Ela fala, nossa, essa sim se posiciona como uma profissional. Eu tenho que respeitar ela, porque é isso que ela tá transparecendo para mim. Tudo que você fala, como você fala, a maneira como você se comporta, tudo isso cria percepções. E são essas percepções que vai fixar um posicionamento na mente da sua cliente. Então é por isso que você precisa dar atenção a esses detalhes, que são tão importantes para a construção
do seu nome profissional. Porque faça uma reflexão comigo. Numa roda de mulheres, quando alguém citar o seu nome, o que você gostaria que viesse na mente dessas mulheres? Isso é o seu posicionamento. E por último, e que com certeza vai te surpreender, tenha uma precificação estratégica. Bom, se até o momento você achou que o preço não tinha nenhuma relatividade com ser substituído ou não, você está muito enganada. O preço é um dos pontos mais importantes para você superar as expectativas das suas clientes. Eu já quero começar desmistificando algumas coisas. Bom, talvez você tenha feito um curso ou ainda não, mas provavelmente você já escutou alguma profissional falando que cobrar barato é desvalorizar a profissão. Bom, eu tenho um posicionamento diferente disso. Para mim, desvalorizar a profissão é você cobrar caro, não entregar um trabalho à altura, ou você danificar a unha da sua cliente, ou você não se comportar como uma profissional. Isso sim é desvalorizar a nossa profissão. Agora, cobrar barato não é desvalorizar, principalmente se o seu trabalho não vale um preço caro. Porque quando estamos iniciando, nós ainda não desenvolvemos domínio técnico, toda a habilidade necessária, todo o conhecimento necessário para que de fato o seu trabalho vale alto, custe muito alto. Então, primeiro você tem que começar de baixo. O que muitos de vocês erram é querer começar aqui de cima. Aí, se você começa daqui de cima, você despenca. Você precisa começar degrauzinho por degrauzinho, sabe? Não queira pular etapa, porque quem pula etapa repete etapa. Eu sei que é ruim ser iniciante, mas você precisa passar por esse processo, porque senão você não vai desfrutar dos resultados de uma profissional experiente. Então comece pequeno para que você se torne grande. E o que muitas de vocês erram é precificar o trabalho de vocês. Você já quer começar cobrando preço de profissionais que já estão anos no mercado, que já tem bagagem, que já tem conhecimento, que já tem experiência, e aonde vocês se frustram, porque vocês não conseguem cliente, as poucas que vocês conseguem não retornam, e por aí vai. Aí vocês ficam estagnadas na profissão, falando que para você é mais difícil, que para todo mundo dá certo, menos para você. Mas não é que para você é mais difícil, é que você está indo pro caminho contrário. Sabe? Você está querendo buscar atalhos, você está querendo apressar um processo que não pode ser acelerado, sabe? Quando você tem o conhecimento necessário, o direcionamento necessário, você com certeza consegue atingir resultados mais rapidamente, mas fazendo o certo. Agora, quem busca atalhos querendo pular etapas para conseguir resultado mais rápido, isso causa efeito rebote, ou seja, você acaba atrasando o seu crescimento ao invés de acelerar o seu crescimento. Isso acontece muito com quem precifica errado o seu trabalho. E agora eu vou te explicar o porquê isso acontece. Pensa comigo. Digamos que você começa cobrando lá 150 pela sua unha. A cliente que vai pagar R$150 numa unha de gel é um preço alto. Ou seja, ela vai com as expectativas lá na altura, porque quanto maior o preço, mais alta a expectativa da cliente. Então ela vai com a expectativa lá nas alturas. Nossa, eu vou fazer unha com uma profissional, ela cobra R$150, a minha unha vai ficar perfeita, vai ficar com extrema naturalidade, vai ficar niveladinha, vai ser resistente, vai ter durabilidade. Ela tá lá com as expectativas dela nas alturas. Essa vai ser uma profissional de alto valor, o atendimento dela vai ser muito agradável. Nossa, eu tô animada, eu tô ansiosa para esse atendimento. Aí o que acontece? O seu atendimento é ruim, não é dos melhores, a sua unha não foi uma boa entrega, ficou bem mais ou menos. Você não se posicionou como uma profissional de alto valor. Quando a cliente chegou no seu espaço, ela se deparou com uma amadora. E o que acontece? Ela sai frustrada do seu espaço. E cliente frustrada, ela não volta. E pior, ela ainda fala mal de você para as amigas dela. Se alguém perguntar de você, ela vai falar mal. Porque ela saiu extremamente frustrada do seu espaço. Então, quanto maior o preço, maior a expectativa. Agora, vamos inverter esse cenário. Digamos que vou dar um preço hipotético, tá? Digamos que você está cobrando lá R$70 pela sua unha. Aí a cliente marca horário com você, ela vai com as expectativas baixas. Bom, R$70
provavelmente não vai ser um trabalho dos melhores, o atendimento não vai ser dos melhores, talvez ela ainda não esteja se comportando como uma profissional, mas como não é tão alto, vale o risco, eu vou arriscar pagar esse preço, não estou na condição de pagar, né, um valor de 150, 200 reais, então eu vou correr o risco de pagar 70 reais. Aí ela vai no seu espaço com as expectativas baixinhas, a expectativa dela tá baixa. Aí o que que acontece? Logo quando ela chega no seu espaço, você já tá lá, vestida como uma profissional, já causa o primeiro impacto. Aí o seu atendimento é um atendimento memorável. E durante o atendimento todo você se posicionou, você mostrou expertise, você mostrou conhecimento, você se posicionou se caso precisasse se posicionar. E aí ao final do atendimento você entrega um trabalho com extrema naturalidade para ela. Ela vai olhar aquela unha e as expectativas dela serão superadas, porque a expectativa dela estava baixa. Aí quando ela se deparou com todo esse conjunto, as expectativas dela foi na altura. Você superou as expectativas dela e isso causou um encantamento, onde você se torna insubstituível para aquela cliente. Então olha só que doido, o impacto que o preço tem na hora de você criar uma base, uma carteira de clientes fiéis, enlouquecidas pelo seu trabalho. E eu não vou parar por aí, tá? Eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão de precificação para que vocês possam entender. Porque às vezes vocês acabam tirando conclusão equivocada se eu não aprofundar tanto. Falar, ai, gente, então quer dizer que eu tenho que cobrar barato pro resto da vida. E não é bem assim, porque o preço, ele é gradativo. Ou seja, ele vai crescendo conforme a sua competência vai aumentando. A entrega do seu trabalho, dos seus investimentos, do seu espaço, do seu atendimento, tudo isso. Então, o preço, ele vai ali aumentando conforme tudo vai aumentando. E o que acontece? É que muitos de vocês querem aumentar o preço e não quer aumentar mais nada, né? Não quer melhorar a técnica, não quer investir em curso, não quer melhorar a experiência. E é onde eu tiro no próprio pé. Então, o primeiro ponto é, se você é uma iniciante ou se você não tem procura no seu trabalho, a sua primeira obrigação é deixar a barreira de entrada baixa. Uma barreira de entrada baixa, o máximo de pessoa entra. E conforme você vai criando uma demanda pelo seu trabalho, você vai subindo a barreira de entrada, para que as pessoas parem de entrar e para que você possa manter aquelas clientes. Ou se algumas saem, outras entram, tá? Então, conforme você vai crescendo, que você vai subindo essa barreira. O errado é quando você começa há pouco tempo e você já quer deixar a barreira de entrada alta. Não tem ninguém aí dentro, mas a sua barreira tá alta. Então ninguém consegue entrar. Você causa esse distanciamento das clientes. E para ficar simples de entender, porque eu gosto de uma didática bem simplificada para vocês, eu vou usar o exemplo do tomate. Eu sempre faço analogia com fruta e verdura, porque como vocês sabem, ou se você ainda não sabe, vai saber agora, eu trabalhei na feira desde os 11 anos de idade. Então eu trabalhei na feira dos 11 anos de idade até os 18 anos de idade. Então eu tenho uma boa experiência, uma boa bagagem com isso, e para mim fica muito mais simples criar analogias. Bom, vocês já perceberam como o preço do tomate tem uma oscilação muito grande? Como assim, Jé? Tem época que o tomate está lá custando R$2 e tem época que o tomate está custando R$15 o quilo. E por que tem essa oscilação muito grande do preço? Vai fazer sentido essa analogia, calma aí. Porque o que acontece? Em épocas de chuva, atrapalha a colheita do tomate. Portanto, o tomate se torna escasso no mercado. E como ele está escasso e tem muita demanda, né? Muitas pessoas querendo comprar tomate para pouco tomate no mercado, o que os cultivadores fazem? Eles aumentam o preço do tomate, ou seja, sobe a barreira de entrada para que poucas pessoas possam entrar. Porque só quem tem ali um poder aquisitivo maior e realmente faça questão do tomate vai comprar. Não é todo mundo que vai pagar R$15 num quilo de tomate, não é mesmo? Então, os cultivadores sobem a barreira de entrada. Só o que acontece? Em época de calor, que tem muita colheita de tomate, tem muito tomate no mercado para pouca demanda. Logo, os cultivadores abaixam a barreira de entrada para que muitas pessoas possam entrar e comprar o tomate. Então, R$2 é um preço que todo mundo tem para pagar, então eles acabam colocando esse preço para que
possam vender os seus tomates, porque não é algo escasso, é algo que tem muito. Então eles precisam vender. Então, é por isso que tem essa oscilação de preço, porque é a regra, é uma lei que rege o nosso mercado, que é a lei da oferta e da procura. Quanto mais demanda tem e mais escasso é aquilo, mais custa. Agora, quanto menos pessoas têm querendo e mais tem aquilo no mercado, menos aquilo custa. E trazendo isso agora para a nossa realidade, porque eu tenho certeza que vai ficar muito mais simples de você entender, quando você não tem um trabalho muito bom, tem muitas pessoas fazendo o mesmo que você faz, porque cada esquina tem uma designer com um trabalho mais ou menos. Então, não tem essa exclusividade, não tem essa escassez, tem muito no mercado. E não tem muita demanda, porque se tem cada esquina tem uma nail designer, vai ter profissional para todas as clientes, então não tem demanda. Então, se você não tem um trabalho escasso, se você não tem demanda, como que a sua barreira de entrada vai estar alta? Isso chega a ser lógico, né? Como que você vai colocar a barreira de entrada alta se você não tem demanda e se você não tem um trabalho escasso? E é por isso que você precisa deixar a sua barreira de entrada baixa, para que as pessoas possam entrar. E com isso você mostra a sua competência e faz com que elas fiquem. E conforme o seu trabalho vai se tornando escasso, porque você vai aprimorando, vai lapidando e com isso para de ter tantas profissionais fazendo o mesmo que você, começa a surgir demanda. E a partir dessa demanda e desse trabalho escasso, você vai aumentando a barreira de entrada e aumentando o seu faturamento. Eu comecei cobrando R$60. Atualmente eu cobro 200. Então olha como teve essa gradatividade no preço, mas eu também não fui de 60 para 200, pelo amor de Deus, tá? O preço foi aumentando de modo gradativo, conforme eu fui agregando valor no meu trabalho. Então um conselho que eu posso te dar é: transforme o seu trabalho em um trabalho escasso. A partir do momento que o seu trabalho é escasso, não tem tantas profissionais entregando o mesmo que você, começa a surgir demanda. Muitas clientes querendo ter o seu trabalho. E a partir dessa demanda, você consegue ir subindo o seu preço e se tornando uma profissional cada vez mais requisitada. Esse é o poder de você ser uma profissional de alto valor e não uma amadora. Uma amadora nunca vai conseguir transformar o seu trabalho num trabalho escasso. Ela nunca vai conseguir, porque ela ainda está na zona do amadorismo. E a zona do amadorismo tem uma galera muito grande lá dentro. Portanto, ela nunca vai ser escassa, porque essa zona do amadorismo está saturado, não cabe mais profissional dentro dele. Já as profissionais de alto valor, elas são escassas no mercado por enquanto, e é por isso que você precisa rapidamente se transformar nessa nail designer de alto valor. Porque aí não vai te faltar cliente. Mais do que isso, você vai ser a única opção das suas clientes. Elas não vão ter a capacidade de te substituir, porque tudo que elas procuram tem em você. Você tem um trabalho de extrema naturalidade, você tem um atendimento memorável, você tem um posicionamento de alto valor e você tem uma precificação estratégica. Olha, eu tenho certeza que depois dessa aula, muita coisa clareou aí. E só para encerrar esse assunto da precificação, para que vocês também não precifiquem o trabalho de vocês errado, só porque eu dei vários exemplos de 60, 70 reais, eu não quero que você copie esse preço, pelo amor de Deus. Eu só dei exemplos hipotéticos. Para fazer uma precificação, você precisa de uma metodologia, tá? Levando em consideração seus custos variáveis, seus custos fixos, a região que você está localizada, a entrega do seu trabalho. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de fazer uma precificação estratégica. Não é copiando o preço da concorrência. Isso não é estratégico. Muito pelo contrário, isso é extremamente perigoso. E essa precificação estratégica eu ensino dentro das minhas formações, tá bom? Não vou aprofundar tanto, porque senão acaba fugindo do nosso tema principal. E agora que eu te revelei os códigos para você ser essa profissional única para sua cliente, eu quero que você deixe o seu comentário aqui abaixo, porque essa aula com certeza
tá? Extremamente valiosa. Eu tenho certeza que em muitos cursos não te ensinam esse conceito para você ser única para seus clientes, para você superar as expectativas das suas clientes. Então deixa seu comentário aqui que eu vou ficar muito feliz, tá? Essa troca aqui é muito importante. Eu entrego um conteúdo muito valioso para vocês, vocês deixam um comentário, vocês curtem, e isso faz com que eu cada vez mais traga mais aulas valiosas para vocês. E tudo isso que vocês teve acesso aqui é apenas um gostinho do que eu ensino para as minhas alunas da formação Hard Nails. Formação Hard Nails é uma formação completa onde te possibilita a construir uma carreira de sucesso faturando pelo menos R$ 5.000 logo no seu primeiro ano de profissão. Então, esse faturamento que muitas profissionais levam anos para atingir, você vai atingir logo no seu primeiro ano de profissão. Justamente porque você vai ter todo o conhecimento e todo o direcionamento necessário para atingir esses resultados. A formação é muito didática, são aulas detalhadas e direto ao ponto, então não vai ter lá conteúdo antilinguísta longe de mim, eu nem tenho tempo para isso. E pode ter certeza que seus resultados vão melhorar apenas com uma aula assistida. Bom, são esses feedbacks que eu recebo das minhas alunas. Com uma aula eu melhorei o meu resultado. Então pensa você com essa formação completa bem diante das suas mãos. E o preço dessa formação chega a ser irrisório para a tamanha transformação que vai gerar na sua carreira. Por apenas R$ 397 você vai ter acesso a esse plano de ação prático. E você pode estar parcelando até em 12 vezes, que dá menos de R$ 40 por mês. Ou seja, um lanche que você come aí no mês, você consegue investir numa formação que vai mudar para sempre os seus resultados, que vai te tirar dessa posição do amadorismo e te trazer para a posição da nail designer de alto valor. Então faça as contas aí, o que compensa mais para você? Continuar nessa posição do amadorismo, onde você não consegue crescer, estará sempre estagnada na profissão, ou fazer um investimento irrisório, mas que vai ser de tamanha transformação na sua carreira. E além, de todo esse plano prático que você vai ter acesso, onde você vai ter ali um padrão de extrema naturalidade a se seguir, onde você vai saber prestar um atendimento memorável, um posicionamento de alto valor, uma precificação estratégica e muito mais, você também recebe certificado, apostila, para que possa auxiliar ainda mais nos seus estudos, e um grupo exclusivo, onde só as alunas fazem parte. Dentro desse grupo, você tem todo o suporte e todo o direcionamento necessário. Então, não é um curso que você compra e faz sozinha, muito pelo contrário. Nós fazemos juntas. Eu, de fato, pego na sua mão e te guio durante essa jornada. Então, eu tô ali olhando o que você tá fazendo, eu estou acompanhando o seu processo. Eu faço questão de ter esse acompanhamento mais próximo das minhas alunas, porque eu quero que as minhas alunas tenham resultados muito melhores e muito maiores do que eu. Então, é por isso que eu faço tanta questão de acompanhá-las nessa jornada. E se você tá decidida a me ter como sua mentora, para que eu possa te instruir em toda essa jornada na construção da sua carreira, eu vou deixar o link de matrícula aqui abaixo. Não perca tempo e comece agora. O melhor momento é agora e o segundo melhor foi ontem. Então, se ontem você não se inscreveu, se inscreva agora, não perca tempo. Porque a cada dia que você fica procrastinando a tomada de decisão, é o seu sucesso que está sendo atrasado, é os seus resultados que estão sendo atrasados. Então, não atrase a sua transformação de vida. Não atrase a construção da sua carreira, porque isso lá na frente vai te causar muito peso. Então, quanto mais rápido você sair da posição do amadorismo, quanto mais rápido você se especializar, mais rápido você terá resultado, mais rápido você vai ter o seu espaço dentro do mercado. Que é isso que eu desejo para você do fundo do meu coração. Eu quero te ver brilhando, quero te ver uma profissional poderosa, que tenha um nome forte dentro do mercado, que seja valorizada, muito bem paga e que tenha um trabalho de fato feito com maestria. É isso que eu desejo para você. Se você deseja também, você já sabe aonde encontrar tudo isso. O único lugar que vai te possibilitar tudo isso é dentro do Hard Nails. Então, eu te espero dentro do meu time. Um beijo e até a próxima Range Class!